tudo bem? Vamos iniciar 2021 falando sobre o Gênesis. Mais uma vez, tenho 2 vídeos aqui sobre o Gênesis, mas eu vejo que nós teremos a necessidade de falar isso mais uma vez, já que tem uma rede de TV que vai iniciar uma série sobre o Gênesis e acredito que muita gente irá assistir achando que aquilo é a verdade, achando que aquilo explicaria muita coisa, mas vamos adentrar aqui algumas questões, tentar resolver algumas contradições, ou seja, vamos tentar resolver o irresolvível, vamos dizer assim. Existem algumas contradições bíblicas, principalmente no Gênesis 1 e 2, a qual uma fala que os animais vieram antes do homem e o outro fala que os animais vieram depois do homem. Especificamente no site Selvago eu deixei uma contradição básica lá sobre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Conforme o Gênesis 1, as aves vieram antes, ou seja, elas vieram inclusive antes dos homens. Isso poderia estar até correto conforme a ciência. Porém, no Gênesis 2, que encontramos a contradição, todos os animais vieram depois do homem, inclusive a vegetação. No Gênesis 1, a grande contradição é que vem a vegetação, os animais e depois o homem. No Gênesis 2 vem o homem, os animais e depois a vegetação. Tentando resolver este problema, vamos falar um pouco sobre as duas criações. Pouco se sabe que o relato do Gênesis 1 e Gênesis 2 não é linear. Muitos defendem literalmente que é linear. O capítulo 1 inteiro e capítulo 2 seguem a sequência 1 e 2. Porém, quando foram escritos, quando foram compostos, muitos historiadores e estudiosos bíblicos sabem que a finalização do Gênesis se deu ali perto do ano 5 ou ano 6 antes da Era Comum. Mais ou menos, vou falar do linguajar popular, que é 600 ou 700 anos antes de Cristo. Basicamente, foram escritos em momentos diferentes por pessoas que acreditavam de formas diferentes. Mais uma vez eu tenho que tocar no assunto da hipótese documental, a qual define e separa a escrita de forma de 5 pontos de vista, seja deuteronômica, sacerdotal, eloísta e javista. E o Gênesis 1, quando você pega o original, quando você estuda o original, ele, todas as vezes que fala a palavra Deus, exceto o Gênesis 1:1, que fala El, o Gênesis 1:2 até o final do capítulo 1 fala Elohim. E no capítulo 2 fala Yahvé. Isso os historiadores conseguiram identificar que houve 2 fontes de documentos. Uma fonte acreditava e foi composta para desfazer e juntar também os mitos mesopotâmicos, já que naquela época, no século V, eles tinham contato muito direto com uma cultura mesopotâmica. Então eles criaram, ou seja, eles fundiram a sua história de criação junto com as histórias mesopotâmicas. E no Gênesis 2, que foi criado em locais diferentes, eles criaram uma narrativa um pouco diferente. Por isso que é tido como uma segunda criação, é como uma segunda história. Não é a mesma história, é uma segunda contada por pessoas diferentes, por isso a fonte javista. Temos a fonte eloísta, que via a criação de uma forma, e a fonte javista, que via a criação de outra forma. Não foi uma fonte inspirada, única, mas sim dupla fonte. Ou seja, por isso que encontramos em um dos relatos
a divindade criando tudo pela palavra, e do outro lado, ela necessitando de agir diretamente, por exemplo, pegando o barro e criando ali o homem. Temos, de um lado, ele criando macho e fêmea de uma só vez, e do outro lado, criando primeiro o homem e depois a mulher. Por que este relato, primeiro o homem e depois a mulher? Quando os israelitas estavam ali em contato com a Mesopotâmia, muitos datam isso no cativeiro babilônico. Esse relato, eles datam muito do cativeiro babilônico, porque lá havia uma divindade primordial que era feminina. E contrastando com a cultura judaica, eles resolveram criar essa segunda criação não composta, porque essa composição de Gênesis 1 e Gênesis 2 veio muito tempo depois, porque haviam também outros relatos de criação. Mas esse relato do Gênesis 2 foi um contato direto para tentar desmistificar ou destruir uma cultura já muito mais antiga, que tinha divindades femininas e várias outras divindades. Então, na cultura judaica, eles resolveram quebrar algumas questões lá da Mesopotâmia para que as pessoas de Israel que estavam ali no cativeiro não adorassem os outros deuses, que as divindades lá eram divindades da água, do ar, do sol, da lua. Então, quando eles falam assim, olha, houve um Deus que criou o sol, a lua e as estrelas, os animais, eles estão na tentativa de falar que todos aqueles outros deuses adorados lá na Mesopotâmia não eram deuses, eram apenas coisas criadas. Aí nós encontramos fontes diferentes de uma suposta única criação. Ou seja, se nós formos analisarmos friamente, historicamente, a hipótese documental, nós veremos que houve duas levas de cativeiros para a Babilônia. Uma leva foi o Reino do Norte e o Reino do Sul de Israel. E se nós lembrarmos, na época de Josias, houve um relato que o Reino do Norte, eles acreditavam que a divindade eloísta fazia o bem e o mal. E já a javista só fazia o bem e utilizava-se de uma ferramenta, ou seja, de um anjo dele mesmo para fazer o mal. Então, nós temos dois pontos de vista diferentes, em locais diferentes, em tempos diferentes para a formação do Gênesis. Por isso que nós encontramos no Gênesis 1, primeiro a vegetação, depois os animais, depois o homem. Tudo de forma completa. Depois no Gênesis 2 temos o homem, os animais e depois a vegetação. Então nós temos uma contradição aqui muito séria. E essa contradição só se resolve com a hipótese documental, destacando e reconhecendo que tudo foi criado pela mente dos homens daquela época. E aquilo não foi nada literal nem espiritual. Não houve uma criação de verdade. Houve uma mistura histórica e simbólica para tentar resolver uma questão que eles não conseguiam resolver basicamente com uma divindade. Eles resolveram apenas pegando tradições e culturas de outros povos para colocar dentro do seu próprio mito de criação. As contradições de Gênesis 1 e Gênesis 2 talvez só se resolva-se com a hipótese documental. E mesmo assim, destrói completamente a inspiração divina. Ok? Gênesis 1, resolvido este vídeo, e deixo aqui no card mais 2 vídeos que vocês vão aprender mais sobre Gênesis 1 e 2. Até a próxima.